Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que seja pecado. É importante entender isso porque existem muitas religiões, muitas doutrinas que dizem que é e usam de um versículo que não tem nada a ver com isso, que é aquele em que um dos filhos de Judá se recusa a se casar com, ou seja, ele tem que se casar com a viúva do seu irmão, como era o costume na lei. E a gente pode até abrir lá, no capítulo 38 de Gênesis, versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Mas o ponto aqui é esse primeiro que eu tinha lido, quando um segundo filho de Judá não completa o coito, a relação sexual, e derrama o sêmen na terra. Isso aí é usado por alguns pregadores para dizer, tá vendo? Masturbação é pecado. Mas, na realidade, não é disso que está falando aqui. Ele estava pecando por não querer dar descendência a seu irmão. Esse é o assunto aqui. E aí continua a dúvida, e é ou não? Mas não tem nada na Bíblia que indique ser pecado. Mesmo porque um homem ele pode ter uma poluição noturna, como se chama, É aquele garoto na flor da idade, de repente ele acorda e descobre que está tudo molhado. Aí ele às vezes até apavora, o que aconteceu, vergonha e tal, porque ele sonhou alguma coisa, ele teve uma poluição noturna. O organismo automaticamente ele se livrou de um sêmen velho, de um sêmen que já não servia mais. Nós temos esse mecanismo no nosso corpo de fazer isso, muito mais quando a pessoa é jovem do que quando a pessoa é velha. E de se livrar então desse sêmen velho. Agora, isso aí é um processo natural do corpo, Mas e quando um homem se masturba, então? Ele está fazendo o quê? Bom, ele pode estar aliviando pressão, eu até me lembro quando eu era jovem, eu fui me confessar com o padre, Aí eu falei para o padre, eu pequei, eu me masturbei, Aí o padre falou assim, olha meu filho, com esse calor, eu achei até engraçado, com esse calor é normal, meu filho, coisa assim. O padre acho que queria se justificar também. Mas a questão é o seguinte, a masturbação não é pecado, não tem nenhum versículo direto falando disso. Mas tem versículos que falam que como é que chama? O desejo, o desejo impuro, o desejo impuro, o desejo da mulher, do próximo, pensamentos impuros. Tem uma palavra na Bíblia que fala exatamente isso daí. Eu não estou conseguindo agora lembrar. Não estou conseguindo lembrar agora qual é esta palavra. Alícia, não sei o que, Alícia, não é malícia, é lascívia. Eu troquei o lugar do S e do C aqui, por isso que eu não estava encontrando. Então a lascívia, sim, a lascívia é pecado.
que é o desejo impuro. Lá em Gálatas 5,19 fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. E a lascívia, é muito difícil você não ter lascívia, né? Você querer se masturbar sem pensar em coisas eróticas. Porque isso até estimula, né? É o estímulo que a pessoa procura. Agora, é claro que hoje existe muito desequilíbrio, né? Porque você tem um volume muito grande de erotismo, tanto nas mulheres que se vestem de maneira sensual, mas isso também existia nos tempos antigos, né? Porque Paulo viveu na Grécia, e na Grécia era comum as mulheres andarem com os seios de fora. Andar de mini saia, né? Tinha um saiotinho das gregas, que era uma mini saia. Então, isso aí também tinha, isso sempre teve. Aí o crente, o que ele tem que fazer? Ele tem que saber que o seu corpo é para o Senhor é para o corpo. Como nós lemos, eu acho que nós lemos isso, não, isso está em 1 Coríntios capítulo 6. Podemos abrir em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele fala ali das coisas lícitas, das coisas ilícitas. Aí no versículo 13, os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então nós temos um corpo que não é nosso, é emprestado. E aí nós devemos escolher bem o que nós vamos fazer com ele. Isso é uma responsabilidade de cada cristão. Dificilmente um cristão irá se masturbar e não sentir nada depois. Achar que foi tudo bem, que está tudo ok, não tem problema nenhum, né? Porque ele sente que tem alguma coisa errada, ele usou seu corpo de uma maneira que não é a maneira que Deus estabeleceu. Agora, existem situações, por exemplo, um homem que se casa com uma mulher que tem problemas na vagina e ela sente dores muito grandes, muito fortes na relação sexual. Então ela não tem como ter uma relação sexual. Ou ela tem alguma deficiência no seu corpo, algum defeito no corpo. Então eles vão ter que adaptar. Então muitos casais, quando acontece isso, eles partem para as carícias, né? Eles não vão ter relações sexuais tipo papai e mamãe, mas vão ter carícias. Carícias estimulando-se mutuamente. Porque Deus colocou no corpo esses sentidos, né, de prazer. Deus colocou. E dentro do casamento não tem nada errado. Isso não tem nada errado. Tanto é que tem uma escritora, né, que ela é tetraplégica, e ela diz que eles se viram com carícias. Ela e o marido dela, né, se viram mediante carícias. Agora, tem uma passagem também lá no Antigo Testamento, quando Isaac está com sua mulher, em Gênesis 26, ele vai morar em Gerar, Isaac vai morar em Gerar. Só que quando ele chega lá, no capítulo 26, versículo 7, perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então ele vai morar numa cidade estrangeira, com uma esposa que era um avião, né, de bonita, e ele está preocupado, porque alguém vai acabar matando ele para pegar a esposa. Então ele diz que é a irmã. Aí o versículo 8, aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito.
E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Aí o rei protegeu ali Isaac. Mas veja que quando fala que Isaac olhou por Abimeleque olhou por uma janela e viu Isaac brincando com Rebeca, certamente eles não estavam jogando piorrinha, jogando dama, brincando de esconde-esconde, né? Não estavam fazendo isso, eles estavam fazendo carícias sexuais. E com isso o rei descobriu, né, que não eram brincadeiras feitas com pessoas que eram apenas irmão e irmã. A não ser que se fosse irmão e irmã muito promíscuos, né? Mas aí então ele descobre. Porque essas coisas dentro do casamento, o versículo lá em Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que é o leito sem mácula? O leito do casal, né, onde eles têm relações, mas dentro do casamento. Não é manchado o seu leito por qualquer estranho que venha ali. Então, voltando a essa questão, é permitido, vamos dizer assim, que um marido e uma mulher se acariciem sexualmente, não tem nada contra isso na Bíblia. Às vezes, algum deles precisa até disso para se estimular, para poder ter uma relação sexual, porque tem pessoas, tanto homem quanto mulher, que podem sofrer de alguma deficiência nesse sentido. Então, não conseguem ligar, né? Não conseguem ficar excitados sem antes um preâmbulo, sem antes um preparo de carícias. E outra coisa também que pode acontecer, se você faz, por exemplo, uma cirurgia para aquela que para esterilizar, vasectomia. A vasectomia, eles cortam o conduto, né, que leva o sêmen e leva o sêmen, não, leva só os espermatozoides, né, para se juntar ao líquido seminal. Eu não sei exatamente como é que é, estou dando uma visão por alto. Mas quando você faz uma vasectomia, você tem depois disso que ou ter relações sexuais com camisinha, ou então você tem que se masturbar para eliminar o sêmen que ainda tem no organismo, que ainda está com espermatozoides. Porque muita gente faz a vasectomia e vai correndo ter relação sexual e a mulher fica grávida. Porque ainda tinha, dentro do escroto, né, ainda tinha sêmen com espermatozoides, que estavam ainda vivos, né? E também alguns exames até exigem que você se masturbe no laboratório lá para recolher sêmen, para fazer contagem de espermatozoide. Por exemplo, um homem que não consegue engravidar a esposa. Então o médico pede contagem de espermatozoides. Como é que ele vai fazer isso? Ele tem que se masturbar para pôr para fora o sêmen num potinho, né? E é só ele não pegar. É só ele não pegar as revistas que tem lá na cabine, né, do laboratório. Porque eles botam uma pilha de revista lá para a pessoa ficar inspirada. Então, o que eu sei da questão é essa. O ato em si não tem nenhum versículo na Bíblia. Mas lascívia tem. Então, se alguém conseguir fazer isso pensando numa montanha, ou num navio, aí não é pecado. Mas aí que está o problema. Né? A mente viaja. A mente viaja. Então essa é uma questão que cada um tem que ter o seu exercício diante do Senhor, o que está permitindo não apenas fazer com as mãos, mas também fazer com a mente, né? E nós sabemos que isso é uma questão que os homens têm, as mulheres também têm, né? As mulheres também têm essa questão. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.